Ele filmou a esposa beijando outro homem em um trem, mas o que ele fez a seguir foi ainda mais chocante. Bem-vindos! Aproveitem o vídeo, inscrevam-se e ativem o sino para novas histórias. Jordan tinha uma certeza: laços verdadeiros se desfazem sem lealdade. Para ele, o amor significava se doar por inteiro, revelando as partes mais íntimas do coração, confiando que o parceiro faria o mesmo. Nos primeiros tempos com Carly, tudo parecia recíproco. Eles riam à toa, planejavam o futuro, discutiam por bobagens e se reconciliavam antes de dormir. No entanto, o tempo trouxe alterações sutis, perceptíveis apenas a quem observava de perto. Os abraços duravam menos. Assuntos importantes eram sempre adiados. Refeições à mesa foram substituídas por lanches rápidos na frente da televisão. Mesmo com o coração apertado, Jordan preferiu crer que era uma fase passageira. Carly, sempre discreta, virou um mistério. Chegava tarde com justificativas vagas. Protegia o celular com extremo cuidado e demonstrava impaciência por qualquer comentário dele. Jordan sentia que algo estava errado, mas buscava soluções em vez de iniciar discussões. Quando ela sugeriu uma viagem de trem de alguns dias, dizendo que precisavam de um tempo, de se reconectarem longe do estresse e das distrações diárias, ele aceitou. Em sua mente, esse convite era um raio de esperança. Talvez Carly estivesse se esforçando, talvez ainda houvesse algo a ser resgatado. Desde o embarque, Jordan notou que o entusiasmo dela era seletivo. Carly sorria para outros passageiros, conversava com desconhecidos, mas com ele, seus olhos pareciam desviar automaticamente. Ela se afastava pelos vagões, sob o pretexto de procurar café, esticar as pernas ou tirar fotos. Jordan fingia dormir para evitar diálogos forçados, mas não conseguia parar de observar. Ele registrava cada detalhe, como se montasse um quebra-cabeça com peças ocultas. Durante uma dessas ausências, Carly demorou mais que o habitual para retornar. Ele decidiu deixar a cabine e caminhar até o vagão-restaurante. Não esperava encontrar a esposa em situação comprometedora. Queria apenas saber para onde ela ia. Ao vê-la, ele paralisou. Carly estava em uma mesa no canto, de frente para um homem que Jordan nunca vira. Eles riam como antigos amigos, e em certo momento, ela tocou o rosto dele com carinho e, sem hesitar, o beijou. Um beijo tranquilo, íntimo. Jordan agiu, pegou o celular e começou a filmar. Suas mãos tremiam, mas seu olhar permanecia firme. Enquanto gravava, sentiu algo ruir por dentro, e ao mesmo tempo, uma nova força emergir. Não era fúria, era lucidez. Ele compreendia o que aquela cena significava. Aquela gravação substituía todas as incertezas que ele havia ignorado por anos. Com a câmera do aparelho, ele registrou cada instante daquele beijo evidente, sem pressa, como se necessitasse de evidências concretas da infidelidade que seus próprios olhos já não podiam mais negar. Mas enquanto filmava, percebeu algo: aquele homem havia embarcado com outra mulher. Jordan lembrava-se bem, pois observou os passageiros ao subir no trem. Aquele indivíduo estava com uma loira de cabelo preso, aparentemente sua esposa. Eles se sentaram juntos algumas cabines à frente e pareciam próximos. Essa lembrança despertou algo nele. Se aquele homem estava traindo, não era só Carly que enganava naquele trem. Com o celular ainda na mão, Jordan deixou o vagão-restaurante. Andou com passos firmes, de vagão em vagão, examinando cada rosto com atenção. Por um instante, pensou em desistir. Talvez a mulher tivesse desembarcado numa parada anterior, mas ele continuou. Passou por famílias, jovens tirando selfies, idosos dormindo em poltronas reclinadas, até que a encontrou. Ela estava sozinha, lendo um livro, a testa franzida como se carregasse o peso do mundo. Jordan parou à frente dela, sem dizer nada, apenas estendeu o celular com o vídeo rodando. A mulher levou 2 segundos para compreender. Ao reconhecer o rosto do marido na gravação, ela empalideceu. A respiração ficou ofegante. Assistiu até o final, depois olhou para Jordan e proferiu amargamente: que cafajeste. Em seguida, ficou em silêncio, fitando o vazio,
como alguém que vê a própria vida desmoronar. Jordan simplesmente se virou e partiu. Carly voltou para a cabine mais de 1 hora depois, agindo como se nada tivesse ocorrido. Estava sorrindo, as bochechas ligeiramente rosadas, cabelo solto e um perfume diferente no ar. Jordan estava sentado com o celular na mão quando ela entrou. Não disse uma palavra, apenas apertou o play e estendeu o aparelho para ela. O sorriso de Carly desapareceu instantaneamente. Ela assistiu ao vídeo completo, olhos fixos na tela, tentando manter uma expressão neutra, mas tremendo nas extremidades. Ao terminar, levou alguns segundos para falar. Isso não é o que parece. Eu nem conheço esse homem. Ele começou a conversar comigo, ofereceu vinho. Eu bebi demais. Você sabe que não aguento muito. Foi um erro. Juro por Deus, foi um erro. Eu estava confusa, fraca, não significa nada. Jordan continuou a olhá-la com a mesma serenidade que mantivera desde o início da viagem. Sua expressão era séria, os olhos carregados de uma dor silenciosa. Vamos descer na próxima estação. Estamos voltando para casa. Ela cruzou os braços, a voz elevando o tom. Voltar para casa? Você enlouqueceu? A reserva do resort está paga para uma semana inteira. Não vou desperdiçar esse dinheiro por causa de um erro que já admiti. Se você quiser voltar, vá, mas eu vou descer, pegar o transfer e aproveitar o que pagamos. Jordan respirou fundo, sem responder. Permaneceu em silêncio até a estação seguinte. Assim que o trem parou, ele se levantou, pegou a mala e saiu da cabine. Carly ficou sentada, olhando pela janela, imóvel. Ao pisar na plataforma, Jordan notou algo curioso. Ao lado dele, um casal também descia, visivelmente tenso. A mulher falava alto, apontando o dedo para o homem, era a mesma mulher a quem ele havia mostrado o vídeo. E o homem, claramente envergonhado, era o mesmo que estivera com Carly no vagão-restaurante horas antes. A discussão era acalorada, a mulher exigia explicações. O homem tentava se justificar, mas era interrompido a cada frase. Jordan passou por eles em silêncio, apesar do alvoroço, e seguiu para o táxi mais próximo. Deu o endereço de casa e deixou toda aquela confusão para trás. 2 horas depois, Carly desceu na próxima parada, onde um motorista do resort a aguardava com uma placa contendo o nome dela e de Jordan. Ela entrou no carro em silêncio. No caminho, olhou para o celular pensativa, mas não enviou mensagens. Chegando ao resort, apresentou os documentos na recepção, pegou a chave do quarto e foi levada até a suíte. Sentou-se na cama king size, tirou os sapatos e ficou olhando pela janela. Tudo parecia perfeito, mas o sabor da liberdade repentina era estranho, misturado com algo amargo que ela ainda não conseguia identificar. Enquanto isso, Jordan, ao chegar em casa, jogou a mala no corredor e sentou-se no sofá. A casa estava tranquila, exatamente como ele precisava. Sem gritos, sem desculpas inventadas, sem dissimulações. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu calma. Uma calma áspera, genuína, daquelas que surgem quando a dor atinge o limite e o coração decide que não aceita mais migalhas. Naquela manhã, Jordan despertou antes do alarme. Dormiu bem, algo que não acontecia há semanas. Era como se o fardo que carregava no peito há tanto tempo estivesse finalmente se desfazendo, pedaço por pedaço. Preparou café, bebeu devagar, planejando os próximos passos. Aquela tranquilidade matinal tinha um significado claro, ele não seria o homem que aceita mentiras por medo de recomeçar. Levantou-se. Pegou o notebook, acessou os sistemas bancários, bloqueou todos os cartões dela, esvaziou as contas conjuntas, mudou senhas, restringiu acessos. Tudo o que podia fazer para proteger o que construiu ao longo dos anos, ele fez naquela manhã. Depois, ligou para um advogado de confiança, agendou uma consulta e iniciou o processo de divórcio. Enquanto isso, Carly tomava café da manhã à beira da piscina do resort. Usava óculos escuros, mesmo sem sol, e parecia descontraída.
Sua única preocupação era saber a localização do homem com quem planejava encontros secretos. Pegou o celular e enviou uma mensagem: Você já fez o check-in? Onde está? Era parte do plano desde o início, aproveitar a infraestrutura do resort e se encontrar nos corredores, na praia, nos passeios, como adolescentes em férias prolongadas. Mas a resposta demorou mais que o esperado. Minutos depois, o celular vibrou. A resposta veio direta: um homem, que eu acredito ser seu marido, apareceu no vagão e mostrou um vídeo nosso para minha esposa. Ela ficou furiosa. Acho que vamos nos separar. Descemos do trem. Estou na casa de um amigo agora. E você? O que aconteceu? Carly olhou para a tela por alguns segundos. O sorriso que mantinha até então sumiu, mas em vez de responder, ela bloqueou a tela. Não queria lidar com mais problemas, pelo menos não naquele momento. Já havia feito suas escolhas, e naquele instante, estava sozinha. Preferiu fingir que tudo ainda estava sob controle. Levantou da cadeira, guardou o celular na bolsa e decidiu ir ao spa. Já que estava ali, o mínimo que podia fazer era aproveitar cada centavo da estadia, piscina, massagens, bebidas com guarda-chuva. Carly se dedicou a viver aquelas horas como se fossem férias de si mesma. Entre uma atividade e outra, ignorou as mensagens não respondidas, o problema com o amante, a esposa dele, Jordan. Tudo, ela empurrou mentalmente para depois. O presente era feito de banhos relaxantes, jantares sofisticados e a falsa convicção de que tudo ainda poderia ser resolvido com charme e controle emocional. O que ela não sabia era que as consequências já estavam sendo escritas, mas por enquanto, tudo o que queria era desligar a mente e fingir que nada havia saído do script. No quarto dia no resort, Carly acordou decidida a romper com a zona de conforto. Já havia feito todos os passeios internos, experimentado todas as massagens do spa, tirado fotos suficientes na piscina para manter a ilusão de que tudo estava bem, mas por dentro algo começou a incomodar. A ausência de mensagens, o sumiço de Jordan. Tudo começou a corroer. Mesmo assim, vestiu-se com elegância, chamou um táxi e decidiu passear pela cidade vizinha. Pagou a corrida em dinheiro, desceu no centro e caminhou pelas ruas iluminadas com aquela sensação forçada de liberdade que usava como escudo. Entrou em algumas lojas, andou sem destino, escolheu um restaurante charmoso para jantar, pediu um prato sofisticado, uma taça de vinho caro e fingiu ser uma mulher independente, confiante, dona do próprio destino. Tudo parecia sob controle até o momento de acertar a conta. Entregou o cartão calmamente, mas logo o garçom retornou com uma expressão desconfortável. Senhora, o pagamento foi recusado. Carly disfarçou o nervosismo, pegou outro cartão e entregou. O garçom voltou minutos depois, repetindo a mesma frase. Confusa, pegou o celular, tentou acessar o aplicativo do banco. Ou, pelo menos, tentou. A senha estava incorreta. Tentou novamente. Mais uma vez. Nada. O sistema informava que os dados não batiam. Sentiu o estômago revirar, ligou para Jordan. O telefone tocou até cair na caixa postal. Ligou de novo até decidir enviar uma mensagem. Por favor, responda. Preciso de ajuda. O cartão foi recusado. Aconteceu alguma coisa? A mensagem foi visualizada na hora, mas ignorada. O ícone de lido permaneceu lá, como um golpe. Carly ficou encarando o celular como se isso fosse fazer Jordan mudar de ideia e responder, mas ele não respondeu. Sem alternativas, ligou para Lauren, sua melhor amiga, inventou uma desculpa dizendo que o cartão estava com um problema temporário e pediu auxílio para pagar o jantar. Lauren, mesmo sem entender completamente, fez a transferência e ainda enviou um valor extra para o táxi de volta. Carly agradeceu com um tom constrangido, fingindo que estava tudo sob controle, desligou e saiu do restaurante com orgulho abalado. Ao retornar ao hotel, sentiu o peso real de tudo. Ainda faltavam 3 dias para o fim da estadia, mas agora tudo era diferente. Não se tratava mais de descanso ou diversão, e sim de fingir o tempo todo que estava bem,
quando a realidade já começava a sufocar. Os últimos dias se arrastaram, nada mais era prazeroso. A piscina parecia fria, o sol não aquecia, o spa não relaxava. Carly passou mais tempo deitada no quarto, celular na mão, aguardando mensagens que nunca chegavam. A cada silêncio, a angústia crescia junto com a solidão. No dia da partida, o motorista do resort a levou até a estação. A passagem de volta já estava paga, o que foi um alívio, mas ao desembarcar, precisou pedir dinheiro a Lauren novamente para pagar o táxi até em casa. Quando chegou, arrastando a mala e o que restava de sua dignidade, tentou inserir a chave na porta, como sempre fazia, mas a chave não girava. Tentou de novo. Nada. Forçou um pouco, já desconfiada, até perceber que a fechadura havia sido trocada. Bateu na porta, irritada, o orgulho ferido gritando mais alto que o cansaço. A porta abriu alguns segundos depois. Jordan estava lá, calmo como sempre, mas com um envelope branco na mão. "O que é isso?" ela perguntou sem compreender. "Os papéis do divórcio", respondeu ele, entregando o envelope com firmeza. "Você não pode fazer isso. Esta casa também é minha." Carly gritou, elevando a voz. Jordan não se alterou. "Esta casa, com piscina, foi construída com o esforço dos meus pais. Eles a deixaram de herança para mim. Não há um centavo seu aqui. Você não tem direito a nada." Carly bufou, deu um passo à frente, mas parou ao ver o olhar dele. "E minhas coisas, onde estão?" perguntou com a voz embargada. "Já coloquei tudo no seu carro. A chave está no para-brisa." Ela ficou ali, olhando para ele como quem esperava um último gesto de compaixão, mas Jordan já havia encerrado aquele capítulo em sua mente. "E o cartão, o dinheiro da conta conjunta? Você não pode fazer isso comigo." "Mande seu advogado falar com o meu", respondeu ele. "Fora isso, saia da minha vida." E fechou a porta. Carly foi até o carro, viu as malas, roupas jogadas de qualquer jeito, algumas caixas com itens pessoais e a chave, exatamente onde ele indicara. Entrou, bateu a porta com força e ligou o motor. A única pessoa para quem podia ir naquele momento era Lauren. Ao chegar na casa da amiga, foi recebida com um abraço rápido e um olhar preocupado. Lauren a deixou entrar, ofereceu água, ouviu as primeiras queixas. Carly falava sem parar, tentando retratar Jordan como um homem louco, possessivo, controlador, alguém que o surtou do nada e decidiu acabar com tudo sem motivo. Falava com raiva, distorcendo partes da história, omitindo tudo sobre o amante, o resort, a traição. Lauren ouvia em silêncio. O que Carly não sabia era que Lauren, preocupada com o episódio do cartão recusado no restaurante, tinha ligado para Jordan naquela mesma noite. E ele, sem rodeios, contou tudo. Cada detalhe do vídeo, o beijo no trem, a conversa com a esposa do amante, a decisão calculada, a proteção dos bens, a escolha fria de terminar ali mesmo. Lauren ouviu em choque, segurando o telefone sem conseguir dizer nada. Agora, com Carly sentada à sua frente, chorando e se fazendo de vítima, Lauren apenas observava, ouvindo a amiga repetir que Jordan era egoísta, cruel, ingrato, enquanto por dentro digeria a verdade nua e crua. Carly não fazia ideia do que Lauren sabia, nem percebia que, pouco a pouco, a máscara que tentava manter já começava a se quebrar. O divórcio levou algumas semanas para ser finalizado. Carly ficou hospedada na casa de Lauren durante todo esse tempo, dizendo que precisava se organizar, inventando desculpas para adiar qualquer decisão sobre o futuro. Passava os dias no celular, tentando contatos para escolas ou trabalho, explorando possibilidades, mas sem progredir de verdade. Quando os papéis finalmente chegaram, veio também a confirmação de que receberia um valor justo, suficiente para se sustentar por um bom tempo, alugar um lugar e iniciar uma nova vida. Não era o que ela esperava, mas era adequado, dadas as circunstâncias. Mesmo com dinheiro em mãos, Carly continuou na casa da amiga, sempre com uma desculpa, um apartamento que não deu certo, uma visita ao banco remarcada, um corretor que sumiu.
Lauren, apesar do incômodo crescente, mantinha a cortesia, mas por dentro já contava os dias. Carly, imersa no orgulho ferido, nunca percebeu os sinais, continuava reclamando de tudo, justificando seus erros como mal-entendidos, como se a vida ainda lhe devesse algo. Um mês depois, numa tarde qualquer, Lauren pediu para conversar. Sentaram-se no sofá e Carly imaginou que seria mais uma conversa sobre aluguel, trabalho ou futuro. Mas a expressão de Lauren era firme e as palavras vieram diretas: Carly, você precisa ir embora. Não faz mais sentido você morar aqui comigo. Carly franziu a testa, surpresa. Se for por dinheiro, posso pagar aluguel, ajudar nas despesas, sem problema. Lauren balançou a cabeça. Não estava brava, apenas decidida. Não é isso. Eu estou namorando o Jordan. O silêncio que se seguiu foi como uma explosão silenciosa. Carly sentiu o mundo girar, a boca secar, a respiração falhar. O quê? Nós nos aproximamos depois de tudo isso. Conversamos muito. Começou devagar, mas está acontecendo. E, sinceramente, não faz sentido você viver aqui comigo. Carly se levantou como se tivesse recebido um tapa, os olhos marejados, mas era o orgulho sangrando mais do que qualquer outro sentimento. Você é uma traidora, uma falsa. Fingiu esse tempo todo, dizendo que era minha amiga, me ouviu chorar, me viu destruída e mesmo assim ficou com ele. Lauren não respondeu, não gritou, não tentou se justificar, apenas olhou para Carly em silêncio, como alguém em paz com a própria decisão. Sem alternativas, Carly arrumou as malas e foi para a casa da mãe. O quarto de infância virou um novo refúgio, pequeno, abafado, com móveis antigos e lembranças que ela preferia esquecer. As semanas se arrastaram. Carly tentava seguir em frente, mas nada dava certo. Evitava as redes sociais, mas às vezes não resistia à tentação de espiar. E foi numa dessas tardes solitárias no quarto de infância que viu a foto de Jordan e Lauren em um resort. Sorrisos genuínos, taças erguidas, mãos entrelaçadas. A legenda dizia algo simples, mas carregado de significado: recomeçar foi a melhor decisão da minha vida. Carly ficou olhando para a tela por minutos. O celular pesava na mão, o peito apertava. Aquela imagem era o reflexo do que poderia ter sido, do que ela mesma destruiu. E ali, em silêncio, sozinha, pensou amargamente: o que foi que eu fiz? Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Até a próxima.